Olá, bem-vindo ao curso de Cálculo 1 Fácil do professor Luiz Maggi Limites. Hoje iremos ver a aula 7. Teorema do sanduíche, ou conhecido também como Teorema do confronto de limites. O Teorema do confronto de limites, ele ocorre em algumas situações em que você não pode calcular o limite da função de maneira direta. É muito comum acontecer situações que você nem sequer conhece qual é a função, mas consegue calcular de maneira indireta o valor limite desta função quando x tende a um número. Onde ocorre isso? Ocorre quando eu tenho desigualdades desse tipo. Imagine três funções, f de x, g de x e h de x, e que ocorrem dentro de um intervalo nesta ordem. F de x é sempre menor ou igual a g de x, que é sempre menor ou igual a h de x. Neste caso, se os limites de f de x e de h de x, quando x tende a c, forem iguais ao mesmo número, nós temos as condições necessárias para aplicar o teorema do confronto de limites, ou o teorema do sanduíche. Qual é a lógica desse teorema? A lógica desse teorema é a seguinte: se eu tenho três funções nestas condições, f de x é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x, ou seja, g de x está entre f e h. O limite da função f de x é igual ao limite da função h de x quando x tende a um número c, pela direita ou pela esquerda, e esse limite é L. Se nós aplicarmos o limite a essa desigualdade, como f de x é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x, então o limite de f de x quando x tende a c é menor ou igual ao limite de g de x quando x tende a c, que por sua vez é menor ou igual ao limite de h quando x tende a c. Porém, os limites de f de x e de h de x são iguais a L. E o limite de g de x fica entre L, ou seja, L é menor ou igual ao limite de g de x quando x tende a c, que ao mesmo tempo é menor ou igual a L. O único valor que satisfaz essa desigualdade é o próprio L. Logo, você conclui que o limite da função g de x só pode ser L. Podemos representar isto graficamente. Considere um sistema de coordenadas xy e dois valores c, nós vamos calcular o limite quando x tende a c nesse ponto, e um L, que vai ser o valor limite das funções quando x tende a c. A primeira função é a nossa função h de x. Perceba que o limite de h de x, quando x tende a c, é L. A nossa segunda função é o f de x. Perceba que o limite de f de x, quando x tende a c, também é L. E entre as duas nós temos a nossa função g. Perceba que a função g está sempre entre h e f. Ou seja, o limite desta função, quando x tende a c, também é L. Observe que é uma noção intuitiva, nós estamos apenas visualizando o que acontece. Mas para nós, nesse curso, a noção intuitiva é suficiente. Este teorema, o teorema do confronto de limites ou teorema do sanduíche, é muito útil em algumas desigualdades que são conhecidas. Nestes exemplos que nós vamos resolver, eu vou usar duas desigualdades. A mais conhecida é o módulo. Se módulo de x for menor ou igual a um número a, então x está entre menos a e a. Perceba que isto é uma das condições do teorema. Outra desigualdade conhecida. Seno de x, uma função trigonométrica, está entre menos 1 e 1. O mesmo ocorre com o cosseno de x, que também está entre menos 1 e 1. Essas desigualdades criam condições em que você pode aplicar o teorema do confronto de limites, ou o teorema do sanduíche.
Um exemplo de aplicação dessas desigualdades é este exemplo 1. Calcular o limite de uma função g de x, desconhecida, não sei que função é essa, o limite de g de x quando x tende a 1, sabendo-se que o módulo de g de x menos 2 é menor ou igual a 3 vezes x menos 1 ao quadrado. Lembre-se, o que nós vamos usar aqui é esta desigualdade, um módulo. Porém, nós sabemos que o módulo de x menor ou igual a A nos leva a menos A menor ou igual a x menor ou igual a A. Aplicando esta propriedade aqui, nesta desigualdade, eu vou ter que menos 3 vezes x menos 1 ao quadrado é menor ou igual a g de x menos 2, que por sua vez é menor ou igual a 3 vezes x menos 1 ao quadrado. Estou só aplicando a desigualdade que envolve módulo. Bem, eu preciso isolar g de x. Tem um menos 2 ali atrapalhando. O que eu vou fazer? Eu vou somar 2 aos 3 termos dessa desigualdade. Menos 3 vezes x menos 1 ao quadrado mais 2, menor ou igual a g de x menos 2 mais 2, menos 2 mais 2 se cancelam, menor ou igual a 3 vezes x menos 1 ao quadrado mais 2. E a nossa expressão ficaria assim. Bem, eu já tenho a minha desigualdade. Essa desigualdade ela é garantida pelas propriedades da função módulo e eu vou aplicar agora o limite da função. Se eu aplicar o limite, quando x tende a 1, eu vou ter esta desigualdade que envolve limites. Perceba que os extremos, limite de menos 3 vezes x menos 1 ao quadrado mais 2, quando x tende a 1, basta substituir, 1 menos 1 é 0, menos 3 vezes 0 é 0 mais 2, 2, o primeiro limite é 2. Na outra ponta, quando x tende a 1, 1 menos 1, 0, 3 vezes 0 é 0, mais 2, 2. Ou seja, os limites das extremidades são iguais a 2, e eu vou ter essa expressão. Bem, qual é o único valor que nós podemos atribuir ao limite de g de x quando x tende a 1 que satisfaz essa desigualdade? O limite de g de x quando x tende a 1 é igual a 2. Então, este é um exemplo de aplicação. Lembre-se que a desigualdade deve estar garantida, e neste caso o que nos garante a desigualdade é a função módulo. Vamos resolver mais um exemplo. O limite, quando x tende a 0, do módulo de x seno de 1 sobre x. Perceba que este limite envolve um seno, uma função trigonométrica, que nós sabemos ser limitada, ou seja, nós sabemos que menos 1 é menor ou igual ao seno de t, que é menor ou igual a 1, qualquer que seja o valor de t. Eu vou usar isto como ponto de partida, porque eu sei que esta desigualdade, seno de 1 sobre x, está entre menos 1 e 1, é garantida para qualquer que seja o valor de x, exceto x igual a 0, pois nós não temos divisão por 0. Bem, partindo deste ponto, eu preciso chegar a x vezes seno de 1 sobre x. Bem, isto é fácil, basta multiplicar essa expressão por x. Menos 1 vezes x menos x, x vezes o seno de 1 sobre x, menor ou igual a 1 vezes x. Agora falta o módulo. O módulo é mais complicado. Perceba que nessa desigualdade, entre menos 1 e 1, se nós aplicarmos o módulo, a parte negativa desaparece. E o módulo de seno t está entre 0 e 1. Então, se nós aplicarmos o módulo em x seno de 1 sobre x, o módulo de x seno de 1 sobre x estará entre 0 e x. A parte negativa desaparece. Bem, essa desigualdade é garantida? Ela é garantida porque o seno de t é uma função limitada entre menos 1 e 1. E eu parti dessa expressão para montar essa desigualdade. Bem, eu já tenho a função que eu quero. O módulo de seno x, módulo de x vezes o seno de 1 sobre x. Aplico o limite. Limite quando x tende a 0 de 0, menor ou igual ao limite da função quando x tende a 0, menor ou igual ao limite de x quando x tende a 0.
No extremo esquerdo eu tenho o limite de uma constante, que é zero. No extremo direito eu tenho o limite de x. Quando x tende a zero, esse limite também é zero. Ou seja, eu tenho esta desigualdade. O único valor que satisfaz essa desigualdade é o próprio zero. Então, o limite de x vezes o seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, é zero. Espero que tenha gostado desta aula. Esta aula foi bem curta, nós estamos chegando ao final do nosso curso. Espero que você goste, nos ajude compartilhando, deixando o seu joinha e o seu gostei. Muito obrigado.